noite a todos. Queremos agradecer primeiramente a presença de vocês e principalmente, né, dos nossos convidados que toparam vir conversar com a gente sobre esse assunto que entrou em bastante discussão recentemente, devido principalmente aos acontecimentos do reality show, o Big Brother Brasil. E aí a gente achou bastante pertinente e interessante trazer ele para um diálogo, que é justamente o nosso tema, é movimentos sociais. Cancelamento é uma nova forma de militância? Bom, é importante ressaltar que a intenção da nossa conversa é promover um diálogo enriquecedor sobre o assunto, fazendo uso de uma linguagem descomplicada para que esse conhecimento possa alcançar a todos. Dito isto, eu vou fazer uma apresentação das nossas convidadas e vou me apresentar e vou fazer uma audiodescrição minha e as nossas convidadas, quando eu passar a palavra para eles, vão fazer também, por uma questão de inclusão de pessoas com deficiência na nossa conversa. Então, a primeira convidada é a Savânia Shell. Ela é militante dos direitos humanos, psicóloga, mestranda em psicologia e políticas públicas na UFC de Sobral. Ela é gerente de estudos de mortes violentas na UGP de Prevenção de Violências, em Sobral também. E o segundo convidado é a Elis Natanael. Ela é escritora, coordenadora da Biblioteca Comunitária Livro Livre Riachão, graduanda em Letras de Língua Portuguesa na UFC e militante do Núcleo Popular. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês e agora eu vou passar a palavra para as nossas convidadas e convidados para que elas se apresentem, dê um olá para vocês e após isso a gente inicia a nossa conversa com as perguntas que nós preparamos. Quem vai primeiro? Pode ser você. Pois tá bem. Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Obrigada pela confirmação. Vou aqui me apresentar novamente, fazer uma audiodescrição. Eu sou a Elis Natanael, tenho 18 anos, sou estudante do curso de Letras e Língua Portuguesa da UFC, também sou coordenadora de uma biblioteca comunitária, a Livro Livre Riachão, e também sou militante do Núcleo Popular, que é um movimento social que tem várias frentes de atuação, né? No movimento estudantil, no movimento feminista, o movimento LGBT e muitos outros movimentos, outras frentes e setoriais. Sou uma pessoa de pele clara, tenho o cabelo cacheado, meio ondulado, estou usando uma blusa cinza e atrás de mim tem um cartaz da campanha da UBS desse ano, que tem escrito Vida, Pão, Saúde e Educação, e também tem um quadro que tem vários recortes de um momento bem terapêutico comigo mesma, em que eu fico fazendo uns recortes, enfim, para relaxar. Quero dizer que eu agradeço muito, né, o convite do Polifonias através da Giovana, que foi quem me convidou pessoalmente. Lembro que quando ela fez o convite eu dei uma risada porque ela me falou sobre a proposta de ser um papo de boteco, né, um bate-papo mais descontraído, uma conexão universidade e comunidade, e eu fiquei pensando, gente, eu sou tão chata, que até no boteco às vezes eu sou bem séria, sabe? Então, eu fiquei pensando, vai ser um desafio até ser descontraída, mas a gente vai tentando, né? Então, acho que é só esse momento mesmo de apresentação. Eu passo a fala para quem vai estar aqui também comigo nessa mesa. Oi, gente. Boa noite. Vou fazer a pergunta, né? Estão me ouvindo bem? As novas perguntas aí das... Boa noite. Massa, obrigada. Então, eu vou fazer aqui uma descrição, né? Também como foi solicitado para a gente. Eu sou Savânia Shell, eu sou uma mulher de pele negra, não sou retinta. O meu cabelo, ele tá
parecendo uma coroa, lindo, crespo, 3C. Atrás de mim eu estou dentro do quarto de estudos, né, da minha casa. Atrás de mim tem uma parede que tem uma cor bem parecida com salmão, acho que é salmão, a gente pintou aí esses meses para trás. Tem uns quadrinhos ali também, e aí é uns quadrinhos de uma semana de mídia e juventude, tem uns spray para fazer grafite, acho que tem a bicicleta ali tentando ver por aqui. Eu uso óculos também, óculos de grau, não sou muito ceguetinha, mas tenho um problema também de visão perto, longe, no meio, tudo. Tô com uma blusa de cor laranja, do Atropelo, tem escrito o nome rap, o @atropelo é Tá bom, Elis, também vi. Tá dizendo aqui que não falou de óculos, né? É tipo isso, a gente dorme, acorda, toma banho já com óculos, né? Desculpa também se a palavra ceguetinha incomoda alguém, já peço desculpa de antemão, é uma expressão que eu utilizo para mim mesma, porque de fato eu sou quando eu tiro, tá bom? Mas se incomoda, já peço desculpa de antemão. A minha camisa, como eu falei, ela é laranja, do @Atropelo. A Atropelo é uma loja daqui de Sobral, sou daqui, estou aqui em Sobral, de marca da periferia, né? E aí o Bicos, ele faz essas blusas legais, e estou usando um fone branco, da cor branca, tá certo? Muito obrigada também, posso agora já ir falando, né? Muito obrigada também pelo convite. Primeiro, agradecer a professora Nara, não consegui localizá-la aqui, mas tem tantas pessoas, né? Não sei se ela está aqui, mas de antemão, agradecê-la pela interlocução com a professora Rita e também com a Cecília, eu acho que é o nome dela, que é uma estudante, né, que estava aí também uma bolsista, né, estava nesse link aí também. Para além do que já foi dito, eu atuo na psicologia comunitária, desde 2015, desde 2013, eu atuo como psicóloga comunitária, já atuei em posto de saúde daqui de Sobral, já atuei em CRAS, Centro Pop, na área da assistência social, também já estive aí também trazendo essa carga, né, militante, que para mim não é um peso, mas é um composto aí de questões que cansa, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também. Eu fui ex-presidente do Conselho Municipal daqui de Sobral de Criança e Adolescente, e hoje eu trabalho com prevenção de violências, em específico homicídio, tá certo? Aqui no município, eu trabalho numa unidade de gerenciamento de projeto. Projeto piloto iniciou em 2017, a gente está dando seguimento ainda agora. E, por fim, mas muito importante, eu sou militante da consulta popular. É um pouco disso. Vamos dialogando. Gente, eu apresentei nossas convidadas e esqueci de me apresentar, né? Eu sou a Vitória, sou extensionista do Polifonias, e eu sou branca, meu cabelo é ruivo e ele está solto, e eu tenho uma partinha e estou com uma blusa vermelha. Atrás de mim tem a minha estante de livros e uma parede preta. Bom, dito isso, vamos para a primeira pergunta, né? Na visão de vocês, qual é a relação entre movimentos sociais e militância? Pode começar, Elis, você de novo. Então vamos lá, né? Já chega assim, fazendo as perguntas necessárias. Então, antes de começar a dar uma resposta, né, eu queria um pouco fazer uma conceituação, que é uma conceituação minha, já que várias pessoas, né, na pesquisa acadêmica conceituam o que é um movimento social e também pesquisam o que são militantes, né, o que são os militantes, o que é esse ser militante. Antes de tudo, eu queria ler um trecho de algo que o Mujica escreveu, que seria deste mundo sem militantes. Que ele disse assim: como seria a condição humana se não houvesse militantes? Não porque os militantes sejam perfeitos, porque tenham sempre razão, porque sejam super-homens e não se equivoquem. Não é isso. É que os militantes não vêm para buscar o seu, vêm entregar a alma por um punhado de sonhos. Ao fim e ao cabo, o progresso da condição humana
depende fundamentalmente de que exista gente que se sinta feliz em gastar sua vida a serviço do progresso humano. Ser militante não é carregar uma cruz de sacrifício, é viver a glória interior de lutar pela liberdade em seu sentido transcendente. Então, né, antes de tudo, eu queria também trazer, né, essa conceituação do que era esse ser militante. E durante a minha experiência, né, eu comecei a me engajar como uma pessoa militante lá em 2017, quando eu adentro no movimento estudantil, e algo que eu sempre penso é que há algo que se mantém constante desde então. Ser militante é estar sempre no estado de espírito. E qual estado de espírito é esse? É um estado de revolta, é um estado de indignação, um estado de espírito em que você quer mudar as coisas porque você não está satisfeito, né? Nem satisfeita como elas estão sendo. E ultimamente a gente tem pensado muito no autocuidado também, mas é principalmente esse sentimento, né? Esse estado de espírito de querer mudança. E os movimentos sociais, ele é um conjunto de pessoas, né, que elas resolvem disputar os rumos da historicidade. É uma pergunta que eu sempre costumo fazer, inclusive para mim mesma e para vários companheiros, é o que a gente faz quando a gente percebe que o Estado não necessariamente vai ser a nosso favor sempre, quando a gente percebe que o judiciário não vai ser ao nosso favor sempre, que o legislativo não vai ser ao nosso favor sempre. A gente tem aí, né, a história para provar que nem sempre eles estiveram do nosso lado. Então, o que a gente faz? A gente se organiza com todas essas pessoas que estão nesse estado de espírito de revolta, de querer mudança, para disputar os rumos da história, né, para disputar a historicidade e construir aquilo que elas pretendem como um projeto. Então, existe algo, né, que unifica um grupo de pessoas para que elas lutem por algo em específico ou para que elas se entendam enquanto um coletivo e façam com que elas lutem por algo, sabe? E então eu acho que não há movimento social sem militantes, assim como não há movimento social sem que haja um conjunto de pessoas que construam coletivamente um plano, um projeto que elas querem colocar em disputa. Porque quando a gente está no movimento social, e eu não sei o tempo que a gente tem de fala, né? Eu já estou, não sei, estou me alongando aqui, mas a gente está indignado, estamos todos revoltados, queremos outra coisa, então a gente reúne umas duas pessoas e e aí a gente está pensando em alguma coisa, mas a gente também não constrói uma alternativa, sabe? A gente não constrói uma possibilidade de outra que vá transformar aquilo que a gente está que a gente está querendo mudança. Como o colega aí falou, ele disse que também pode ser uma melhora, não olhando só nas falhas. Com certeza, pode ser sim para melhorar algo que não está 100%. Mas, principalmente, esse conjunto de pessoas, elas estão organizadas enquanto um coletivo. E esse conjunto de pessoas, elas vão pensar num projeto, num programa, numa possibilidade, numa alternativa, a gente pode dar o nome que quiser, eu sou da letras, então eu estou chutando aqui vários sinônimos. Então, a gente pode pensar num termo para que essas pessoas elas vão começar a disputar na sociedade. Então, não há movimento social sem militância, e se essa militância não conseguir encontrar algo que as torne um coletivo, elas também não vão conseguir disputar os rumos da história. Então, com base na minha experiência, foi isso que eu aprendi, né? Inclusive, muito feliz de estar aqui com a companheira, porque eu conheço a consulta popular e tenho bastante, apesar de ser de um movimento diferente,
né, o Núcleo Popular, não sei se ela conhece, mas eu tenho muitas pessoas, referências da consulta popular. Então, eu acho que é sobre isso, inclusive, né? Existem vários movimentos sociais, existem vários partidos políticos, mas a gente sempre tem que pensar no que a gente está convergindo, né? No que a gente concorda, porque, assim, todos nós, todos os movimentos sociais, todos os partidos políticos, nós temos uma possibilidade. Nós estamos oferecendo uma alternativa, né? E essa alternativa foi construída dentro da nossa base de militância. Então, tal hora, né? Tal hora é isso, gente. Você se encontra dentro de um movimento social quando você olha para o coletivo e se identifica com ele. Então, não me alongando mais, eu acho que é isso para essa primeira pergunta. Massa, Elis. Que bom, conhece a consulta, tenho muito amor pela consulta. Também conheço um pouco do núcleo, tá certo? Conheço também algumas pessoas, tudo. Bacana também. Eu acho que a gente, pensando em movimento social e militância, a gente tem... É muito... Hoje, se falar disso, parece que a gente está, né, falando de algo meio que proibido, né? Estou sendo, né, televisionada aqui, né? Fico com aquele medo, aquele receio de falar, né? E aí esse medo, esse receio também, ele é autoprovocado, né? É uma tática de silenciamento, é uma tática de cancelamento, né? Que é o que a gente também ainda vai conversar mais um pouco. Então essas táticas, elas vão ali minando a gente de movimentos sociais para que a gente, de fato, deixe de acreditar, para que, de fato, a gente perca os nossos sonhos, para que, de fato, a gente adeque ao nosso dicionário alguns termos, e com esses termos tem alguns tons desses termos, né? A militância, ela já traz esse outro novo tom, né? Eu não sou mais aquele estereótipo do militante, né? Do homem, né? Militante. Um barbudo, uma roupa mais descolada, né? Assim, se a gente for parar para perceber, tudo isso está sendo, né, apagadinho. Essas são táticas aí. Eu costumo chamar que são, inclusive, táticas coloniais, né? Se a gente for olhar aí para a nossa história aí para trás, continua-se as táticas com novas roupagens, né? Então, quando eu vou pensar também, é um pouco disso, né? E aí, quando eu vou pensar em movimento social, eu lembro muito de lutas, né? Se a gente for olhar para essa militância, né? Eu lembro muito quando eu estava ainda na universidade, na graduação, e eu fui, né, me encantei com a psicologia comunitária. E aí eu fui percebendo que a psicologia comunitária também, ela nasceu ali também junto com movimentos que estavam ali pautando o direito à proteção, ao cuidado às crianças e adolescentes, né? Década de 90 foi isso, né? Foi o que a gente viu. Então, assim, a gente tem a diminuição desses vídeos, desses reels, né? Que são feitos agora com essas novas, né, metodologias das tecnologias. A gente tem um freamento aí desse algoritmo, né, chegar em algumas pessoas, e a gente tem uma aceleração de fake news. Então, assim, a gente é colocado aí em um local que, quando a gente vai pesar, não tem um peso justo para a gente de movimento social e específico, para a gente militante, organizado em movimento social, né? Tem algumas pessoas que fazem parte de movimentos, mas não se consideram organizados. E aí, essa palavra milituda, militudo, militude, né? Ela vem como um ataque. E aí eu vejo militantes, amigos, que nem se percebem ainda como militantes, propagando aí nas redes essas táticas, que aí é quando a gente vê aí essa reprodução do racismo, a reprodução do machismo, a reprodução da LGBTfobia. Então, essas práticas, elas vão ali minando a gente, né? Voltando aqui, né? Voltando e falando aqui um pouco aqui sobre a pergunta que foi feita, eu acho que é um pouco disso, né? É uma relação aí que a gente hoje tem medo, às vezes, de falar, tem medo de se encontrar. Estava assistindo Marighella, dá nem para dizer, né? Onde foi que eu consegui o filme, porque está sendo gravado, né, minha gente? Tá hora aí. Mas, enfim, estava assistindo o filme Marighella, que foi proibido de entrar aqui no Brasil, que ainda está sendo proibido de entrar aqui no Brasil. É uma tática para que a gente não entenda, de luta armada, para que a gente não entenda que companheiros e companheiras, né? Como a gente sempre fala nos movimentos sociais, e olha ali, isso tem afastado muitas pessoas, né? Esses termos, né?
O antipetismo, ele também vem nessa tática, né? Infelizmente o Ciro está aí, se acabando, né? Mas é um pouco disso, né? Quando eu vou atacando essas pessoas, eu vou minando também. Aí os movimentos sociais se enfraquecem, os entendimentos sobre militância também se enfraquecem, e a gente vai voltando às casinhas dos séculos, né? Que foram sempre nos foram sempre foi chicoteando a gente esse século, se a gente for parar para pensar, né? Hoje eles chicoteiam a gente de outras formas, né? É com cacetete, é também com a tornozeleira. Meu trabalho eu tenho acesso a algumas questões jurídicas, e aí a gente vai ver na trajetória daquele menino, né, daquele adolescente jovem que vem a óbito por conta do homicídio, a gente percebe que tem alguns termos agora utilizados para as pessoas que usam tornozeleira eletrônica, né? São os tornozelados. Olha como esse termo, ele é bem parecido, né? Então, assim, quando a gente vai militar nos movimentos sociais por esses tornozelados, a gente é criticada, a gente é colocado em alguns locais aí subalternos de, nem colocado, né, porque tal hora a gente nunca nem saiu, mas de reafirmação desse local subalterno. Então, eu penso que essa relação entre movimento social e militância ele é uma linha muito tênue, né? A gente hoje sofre muitos ataques e aí em redes, sair na rua, né? Não sei como é que é para vocês, né? Mas eu já saí na rua e a gente é atacado mesmo, né? Assim, não posso vestir a blusa do candidato, não posso vestir a blusa do movimento, né? Eu me identifico com o movimento e me identifico com o partido político, né? Então, posso me identificar, por que não, né? Não significa que você está dentro do movimento social, ele também não vai lhe dar algumas bases também para abertura de outros momentos, outros movimentos, outras perspectivas, né? É um pouco disso. Acho que a gente pode ir batendo papo aqui do boteco. Eu esqueci de dizer que eu queria faltou só a cerveja do boteco, né? Pra gente bater esse papo, talvez destravasse um pouco melhor, Elis. Eita, colocando a bebida, né? Como destravamento. Tô brincando. Talvez se eu tivesse com uma cerveja aqui do lado, talvez eu não tivesse tão séria. Mas é isso, Tô né? na Falta água. só isso mesmo. Esperando aqui o recebido. Mas antes de passar para a próxima pergunta, queria só comentar um pouco disso, se for possível, porque eu acho que deu muitos ganchos, e é isso mesmo. Quando a gente pensa na questão da coletividade, eu acho que explica muito essa ideia de movimento social. Porque quando a gente taxa, inclusive, militante, quando a gente diz, inclusive, só militante, aí agora, essa questão do militudo é algo tão individualizante, não é? Afasta tantas pessoas justamente porque é individual. Inclusive, para falar assim, um pouco de algumas práticas dentro do movimento social, do movimento estudantil, que inclusive a gente vê principalmente no movimento estudantil, há essa coisa individual. Existem algumas pessoas que elas são vistas como quadros, como figuras, como as militantes. E isso, na minha cabeça, não tem nada a ver como movimento social, porque movimento social é coletividade. Então, quando a gente está, por exemplo, na rua e acontece isso que a Savânia falou, se eu estiver pronunciado errado, você me fala, viu? Que a Savânia falou sobre a gente ser atacado e tudo mais, quando está com a blusinha do movimento, inclusive isso já aconteceu comigo, é justamente porque a gente não está representando a si mesmas mais. A gente representa, naquele momento, quando a gente está usando aquela blusinha, a gente está representando todos os ideais que o movimento social que a gente faz parte comungam, entendeu? Compartilham. Então, por isso que eu acho que não existe movimento social sem militante, mas é uma ideia de coletivo, representa uma ideia, né? Representam ideais, não é tipo a Savânia que ela sozinha faz alguma coisa, não é só a Elis que há alguma coisa. Inclusive, está sendo muito difícil conversar com as pessoas ultimamente para fazer com que elas adentrem o movimento social, porque quando a gente fala sobre movimento social, o que as pessoas pensam? Elas vão lembrar justamente desses quadros, dessas referências, dessas pessoas que aparecem mais. E aí elas vão dizer, então militante faz isso tudo, não quero não, sou tímida, não sei o quê, é estressante.
Mas você pode ajudar de tantas formas dentro do movimento social, né? Não há um estereótipo. Esses estereótipos realmente é como se fosse o novo papel social, né? A Savânia é militante da consulta popular, então ela é militante, então ela tem todos esses requisitos aqui para cumprir, ó, lá dentro do movimento social. Transformam o que a gente faz num trabalho. A gente é como se fossem os militantes profissionais, coisa que não é assim que funciona, né? E eu acho que é isso. Eu comungo muito com tudo isso que ela falou e só queria trazer essa ideia mesmo, que a coletividade no meio disso tudo é muito importante. Até quando a gente se identifica enquanto militante e quando a gente está principalmente dentro de um movimento social. Porque a gente é militante do quê? A gente representa o quê? A gente concorda com quem? Entendeu? Não basta só se dizer militante, sabe? E é isso. Só para também, pegando aqui o gancho da Liz, antes de ir para outra pergunta, lembrar também que hoje são momentos de lutas, né? 18 de maio, né? Então, importante a gente estar falando sobre esse tema, porque o movimento social também é manifestação de luta, né? A gente tem uma luta antimanicomial, a gente tem uma luta de combate à criança e adolescente, né? A questão mais ligada ao combate desse abuso, que a gente vê que é mais direcionada para um tipo de criança, um tipo de cor, um tipo de idade, um tipo de endereço. Então, a gente também é importante lembrar que hoje também a gente está marcando aí um momento de lutas, né? Vocês tocaram em pontos muito interessantes, né? Principalmente porque esse tema foi tirado da grande discussão que se teve nas redes sociais. E aí a Savânia falou, né, que esses estereótipos muitas vezes são construídos nas redes sociais, e a Elis também falou que acontecem muitos ataques nas redes sociais. Então, para vocês, qual é o papel das redes sociais nesse contexto, né, de militância, de movimentos sociais? Eu começo de novo? Vamos lá, estou aqui com o livrinho então. Para falar sobre isso. Eu estou aqui com o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. É um livro com uma capa branca com preto, tem uma imagem de pessoas marchando pelo direito à educação, tem o nome da Bell Hooks em vermelho e tem o título do livro em branco no fundo preto. E nesse livro tem uma frase, né, um trecho que diz assim: a voz engajada não pode ser fixa e absoluta. Deve estar sempre mudando, sempre em diálogo com o mundo fora dela. E aí, por que eu trouxe essa frase? Porque eu entrei no movimento social, né, na frente de movimento estudantil, e uma das coisas que a gente adorava fazer, né, e a Savânia deve ter experiência, não sei se ela também dessa, enfim, ela compartilhava desses momentos. Uma das coisas que a gente adorava fazer era saraus, eram as cirandas, eram esses momentos, assim, em que a gente unia cultura com o debate, que era mais pesado e às vezes distanciava muito as pessoas de participarem dos momentos. E aí existia toda uma geração que já estava há muito mais tempo do movimento social, que dizia assim, esse povo cirandeiro, não sei o quê, isso aí não muda o mundo. E era uma grande questão. E não que eu discorde disso, né, que eu acho que as nossas cirandas, que os saraus, que os movimentos, né, culturais, eles vão sozinhos transformar tudo. Mas a gente percebe que ao longo dos anos, tipo assim, vai criando sempre um grupo que eles têm certas ferramentas e eles acham que as ferramentas deles são as melhores. Então existe até um conservadorismo dentro do próprio movimento, e principalmente dentro do movimento de esquerda. E aí, quando a gente vem chegando mais para cá, vem uma outra problemática, né, que é a questão das redes sociais. E o militante não é para estar nas redes sociais. Redes sociais não é um lugar de militar. A gente milita na rua. A gente é para estar na rua. Não sei o que, não sei o que. Quem produz conteúdo nas redes sociais é justamente produtor de conteúdo, é o blogueiro.
Então, a gente vê que ao longo do tempo vai sempre se tornando uma questão de quais ferramentas a gente vai usar e quais ferramentas são melhores. Mas quando eu penso nessa questão, eu lembro muito dessa frase da Bell Hooks, né, que a voz engajada ela não deve ser fixa. Então, enquanto movimento social, assim como a gente deve dar respostas às perguntas e problemáticas do nosso tempo, né, não dá para a gente ficar sempre respondendo aquelas perguntas do passado que não representam mais os tempos de hoje, a gente não pode ficar utilizando somente as ferramentas do passado. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue ir de casa em casa para fazer o belo trabalho de base. Trabalho de base é quando a gente vai passando de casa em casa, conversando com cada pessoa, para perguntar, né, o que ela enxerga como problema no Brasil, para ver o que a gente converge, para ver o que a gente diverge. Então assim, eu acredito que as redes sociais hoje em dia são também uma polis, como o rapaz perguntou aí. Eu não acho que é a única, né? Eu acho que a gente vive num mundo cada vez mais plural, então a gente não deve achar que esta é a melhor ou a única ferramenta de estar divulgando, de estar fomentando o debate, de estar militando, né? Muito pelo contrário, e eu acho que as redes sociais são sim muito potencializadoras de ampliar essa voz engajada. Mas aí, assim como toda coisa boa, também tem os outros lados. Porque assim como a gente pode utilizar as redes sociais para avançar com esses debates, fazer com que esses debates cheguem a mais pessoas, as redes sociais também são usadas pelo lado de quem, não fazendo uma dicotomia entre bem e o mal, mas para quem não necessariamente concorda com a gente e tem os mesmos pensamentos que nós e convergem com aquilo que o nosso movimento social acredita. E eu estava conversando antes com um amigo, antes da gente chegar aqui, e, gente, é incrível. Sabe o que engaja nas redes sociais? Não falando de voz engajada, né? Falando de engajamento mesmo, que viraliza e tudo mais. Uma coisa que engaja muito é desgraça, sabe? Uma coisa que engaja muito, né? Falando assim esse termo bem, desgraça. Coisas bem problemáticas, sabe? As pessoas parece que cada vez mais elas querem ver, sabe? Essas situações. Aqui, né? A Savânia é da psicologia, então ela pode falar muito melhor sobre isso. Mas, gente, eu estava sem celular, né, nesse período, até o dia de hoje, inclusive, meu celular chegou hoje, e as pessoas queriam não apenas contar sobre o que aconteceu na chacina do Jacarezinho, mas elas queriam que a gente visse os vídeos, e não os vídeos como formas de denúncia, né, de toda aquela situação terrível, né, racista, negligência do Estado, ao mesmo tempo que a gente chama de negligência, parece mais um projeto, né, do Estado, aquilo ali. Então, as pessoas botavam música de fundo, sabe? Então, para ficar um negócio mais envolvente. Então, o que é isso, sabe? Então, as redes sociais, elas são, sim, muito potencializadoras e elas são, na minha concepção, uma das nossas polis de hoje em dia. Não são as únicas, mas nós temos, sim, como essa voz engajada que está sempre se modificando, que está respondendo às perguntas do seu tempo, a gente também tem que utilizar as ferramentas do nosso tempo. Aí, dar um exemplo sobre respostas do nosso tempo, é tipo assim, gente, ontem faltou água e esse problema está rolando ontem da falta d'água. Aí, hoje, o problema não necessariamente foi resolvido, mas a gente continuou utilizando as mesmas respostas para resolver o problema da falta d'água. Não dá. A gente tem que, se não está dando certo, a gente tem que pensar em outras formas para resolver o problema da falta d'água. Do mesmo jeito, é tipo assim, hoje em dia a gente tem outros problemas e várias soluções foram pensadas por Marx, né? Vamos supor, Marx deu várias alternativas, pensou várias problemáticas. Aí chega a Angela Davis, concorda com ele, mas diverge em outras coisas. Chega várias outras pessoas e pensam outras coisas. A gente vê, inclusive, né, que a América Latina ela tem todo um viés diferente em muitas questões em relação
ao marxismo, em relação ao capitalismo. Então, a gente tem que estar atento, né, a essas novas respostas e a essas novas ferramentas. Então, eu não vou dizer que eu sou a favor da capitalização das nossas pautas, e desculpe estar me alongando, mas é porque eu acho que essa pergunta ela é muito fundamental para os dias de hoje, porque o que acontece é muito a capitalização das nossas pautas, que os movimentos, que muitas pessoas dentro das redes sociais, que não necessariamente são pessoas engajadas, que não necessariamente são militantes, se colocam como militantes, mas elas usam algumas pautas para vender. E aí, como assim tu tá dizendo que pessoas, elas usam algumas pautas para vender, sendo que pessoas que são militantes de movimentos sociais, elas são atacadas? Qual a relação entre isso, né? O que acontece? Quando eu falo sobre isso, é porque, tipo assim, aqui nessa sala tem 44 pessoas contando comigo, né? Quem aqui nunca viu essas lojinhas com bonés, com camisetas, que inclusive não são de base comunitária, dizendo assim, sou feminista, não sei o quê. Isso é a própria capitalização das nossas pautas, sabe? Principalmente quando elas não partem de organizações comunitárias ou das próprias organizações dos movimentos sociais. Ou então, como assim? Gente, eu uso a Amazon, né, por várias questões, mas a Amazon também tem vários problemas se a gente for pesquisar. E aí, um tempo desse, eu estava pensando sobre um livro, que é um livro manifesto que se chama Contra a Amazon. E aí eu fui pesquisar onde é que eu conseguiria comprar esse livro. Adivinha quem vende esse livro? Adivinham aí quem vende? Coloquem aí nos comentários. Quem vende esse livro Contra a Amazon? A própria Amazon vende o livro que fala sobre ser contra a Amazon, entendeu? Então, como isso é a própria capitalização das nossas pautas. E quando a gente pensa as redes sociais, a gente não pode cair nessa capitalização, porque senão as pessoas elas não vão estar rompendo barreiras, elas não vão estar rompendo nada. Na verdade, elas vão estar perpetuando, entendeu? Então, eu queria, né, e achei muito importante falar isso, porque é uma graça, sabe? Tipo, ela tá vendendo e tá lucrando com as pessoas falando mal dela, entendeu? Então, é isso. Eu acho que eu encerro essa pergunta com essa grande reflexão para vocês, porque o capitalismo é isso. E as redes sociais, elas também podem capitalizar as nossas pautas para dar engajamento não para um movimento social, mas para pessoas específicas, né? É justamente isso, são ferramentas que também são, né, fruto do capitalismo e tal. Então é isso. Passo a minha fala para a Savânia. E desculpa estar me alongando, gente, meu Deus. É isso, eu sou conversadeira. E a Savânia também parece que eu amo. Me disseram que era papo de boteco, tá certo? Tem uma pessoa aqui com a mãozinha levantada. A gente segue intercalando com essa pessoa ou vai ser no final? Como é que é aqui? As dúvidas a gente deixa para o final no formulário de dúvidas que está aí no chat. Eu acho que é a minha mãozinha que está levantada, gente. Desculpa, eu não consigo tirar mais, não. Do Victor. Tá. Victor. Aí só tô vendo Victor. Gente, tirou. Tá bom, então. Pensei que queria já se colocar, Victor. É muito difícil, assim, para assim, dar essa resposta, né? Essas interrogações aí, a gente fica um pouco, assim, pensativa, né? De fato, que papel aí essas redes sociais, essas mídias sociais, elas têm para a gente aqui da América Latina também, né, pessoal? Assim, se a gente for parar para pensar, né? Mas, enfim, eu queria aqui trazer para vocês, estou lendo agora um pouco, um professor, pesquisador aí das PhD da Sociologia, que é o Luiz Valério. E aí ele tem uma pesquisa que ele vai investigar o fenômeno social da construção e disseminação de discursos racistas coloniais contra mulheres negras em ascensão, e aí eu já coloco aqui que é uma ascensão social, através do humor pejorativo nas mídias sociais. E aí ele né, desenvolve aí a pesquisa dele, não cheguei a ler a pesquisa mesmo, né, como todo, fui vendo entrevista dele no YouTube, fui vendo
Tem uma reportagem muito boa com ele em um site, né, que eu consegui ler também um pouco, mas enfim. E aí ele vai trazendo, né, a forma como ele vai falando é muito bacana, porque ele vai trazendo o humor como essa ferramenta de comunicação socialmente aceita, né? E aí, quando eu tenho uma ferramenta de comunicação que ela é aceita e, né, posso falar com o meu humor, mas o que eu quiser falar, eu vou permitindo aí essa transmissão de ideologias racistas, né? Assim, eu transmito a ideologia racista sem parecer racista. É isso que ele vai trazer nessa pesquisa também, né? Aí a gente da psicologia comunitária tem muitos casos, né? Todo lugar a gente tem uns casos, né? Eu queria que fazer uma intercalada aqui, né? Um link aqui com um caso, né? Um caso de uma amiga próxima que me fez lembrar muito essa tática que é desse humor onde ele transmite uma ideologia racista, mas ele é socialmente aceito. Ela trabalha junto comigo, ela estava indo para o nosso local de trabalho, ainda quando estava sem esse isolamento rígido, né, nesse ano de 2021. E aí a gente estava numa pegada, quando inicia a gestão municipal, pessoal, a gente tem uma pegada aí, quando muda-se os secretários, de fazer uma limpeza no local, tirar papel, pessoas saem, novas pessoas entram, mesmo computador, enfim, essas coisas. E ela foi, né, ela é uma pessoa negra, né, assim, cabelo bem parecido com o da Elis, também, bem parecido mesmo, assim, acho que ela é um pouco mais ondulado. E aí ela foi com uma vestimenta de boas, né? Uma calça folgadinha, fina, e uma blusa também bem parecida com essa, assim, camiseta, e foi com um turbante, né? Aqui. E aí chegou um colega de trabalho, né, lá, e perguntou para ela se ela já estava pronta para a faxina. E aí ela olhou, não entendeu, aí ela, faxina? É porque você já veio com a vestimenta. Eu chamo esse caso de caso vestimenta. Porque você já veio com a vestimenta de limpar, né? E aí ele riu, né? Fez a piadinha, né? E aí um colega lá dele que estava do lado riu e fez o que a Grada Quilomba chama de triangulação, né? Eu preciso do outro para que eu faça uma piada, alguém ri, eu preciso do outro. E aí eu fico com esse corpo me sentindo estranha nesse local de trabalho. Fiquei muito pensativa a partir dessa pesquisa em relação a isso, porque o humor, ele é um discurso, e todo discurso está nesse campo da disputa do poder. Então, o Tirulipa está com o véio da Ava, é sério, né? Assim, diz muito do que eu estou colocando nas minhas mídias sociais, para essas milhões de pessoas que estão me seguindo. A gente tem pessoas da periferia que hoje conseguem ter uma ascensão aí também por conta dessas redes, né? A gente tem, aqui no Ceará é cheio, né? Muito humor. Eu vou aqui no residencial, que tem muito aí também em Fortaleza, do programa Minha Casa Minha Vida, e tem meninas de 15, 16 anos que tem 20 mil, 30 mil seguidores, entende? Então, como é que eu utilizo essa ferramenta e como é que eu também reforço esse olhar com essa característica de humor, e eu estou trazendo humor muito por conta dessa pesquisa, né, que eu estou dialogando muito com ela, conversando muito com ela, e aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente, pensar esse papel dessas redes, dessas mídias sociais, como também esses locais sendo uma forma de comunicação violenta. Quando eu falo de forma de comunicação violenta, especificamente esse termo comunicação violenta, eu falo muito quando eu vou falar sobre, quando eu vou fazer algumas análises sobre os homicídios que aconteceram aqui em Sobral, e aí elas têm uma eita, me fugiu a palavra, tem ali a espetacularização da morte, né? As análises dos estudos de homicídios que eu faço, elas me mostram que quando é um corpo masculino, ele tem uma trajetória, ele tem uma forma, não é um modelo e uma receita de bolo não, tá bom, pessoal? Mas ele tem evidências que nos mostram ali caminhos dessa morte. Quando é num corpo feminino, que aí a pesquisa, estou falando isso porque a pesquisa aqui que eu trouxe para vocês, ela traz isso, né? 81% dessas vítimas aqui, desse humor pejorativo nas mídias sociais, são mulheres negras. São jovens de 20 a 30, 35 anos, se eu não me engano, e são mulheres negras que estão em ascensão social. Então, quando eu vou
praticar ali a morte, causar aquela morte ali daquela mulher, eu preciso fazer com que isso se torne um espetáculo. Eu preciso que ela esteja com as sobrancelhas raspadas, eu preciso que ela esteja com o cabelo todo picotado, eu preciso mexer na autoestima dela. Eu não dou apenas um tiro, eu vou furando ela, né? Tô falando isso porque são mortes que a gente vê que acontece aqui, acontece em Fortaleza, a realidade ela é muito mais aprofundada no sentido da crueldade, né? Até porque a gente tem outros tipos de facções que tem aí que não tem aqui em Sobral. Então, quando eu vou falar sobre o papel dessas mídias, eu estou falando também de um tipo de comunicação. Ela é uma comunicação violenta. Como a gente ter comunicações não violentas, né? Como é que a gente faz... a psicologia, a galera acha que a gente tem aquela coisa ali, uma bola de cristal, né? Eu faço aqui uma mágicazinha, né? Como é que eu faço para que essa comunicação não violenta, ela tenha outros caminhos, né? A gente não tem também uma receita, mas a gente hoje já consegue ter algumas pistas, a gente já consegue ter alguns direcionamentos, né? Tem um chamado de pistas nesse sentido de descoberta ainda aí nesse processo mais inicial, né? A gente não tem algo tão produzido aqui, né? Porque é isso, né? A gente tem que ter o papel aqui para dizer que eu produzi e que eu me formei, né? Isso também é uma tática de silenciamento, tá bom, gente? Porque a minha avó e o meu avô, eles tiveram o direito negado de escrever, de ler, é uma tática também, né? Então, como é que eu tenho uma mídia social com bilhões de seguidores e faço conotações, piadas preconceituosas, como é que eu dissemino, né, esse mal que é o mal do Brasil, não é a corrupção, né, é o racismo, a desigualdade social, aí onde a gente precisa, de fato, ter como inimigo, né, pessoas racistas são nossos inimigos, a gente precisa entender que são pessoas que não conseguem ter e manter ideias condizentes com a população pobre, com as pessoas da periferia, com as pessoas do campo, né? A gente fala muito da periferia, mas tem as pessoas do campo também que sofrem com isso, né? Então, como é que eu tenho discursos sendo disseminados, sendo jogados e colocados aí afora, onde eu pratico o racismo e depois eu faço um vídeo, peço desculpa, desativo o meu perfil por algum tempo e reativo e tenho a mesma quantidade de seguidores, e eu apenas faço só colocar uma tarjetazinha, igual como a gente coloca, né, o corretivozinho, né, que inclusive tem uma cor branca. Mas é isso, como é que eu coloco aqui, eu apago isso, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas se a mulher negra, que está em ascensão, tem um exemplo que ele coloca nessa entrevista que ele dá, esse pesquisador, Luiz Valério, que é de uma deputada, né? Estava no local de trabalho dela, e aí um outro deputado disse para ela, você trabalha aqui, você não trabalha na limpeza, não? Mais uma vez, grada quilombo, as pessoas riem, aquilo ali se torna normal, e aí eu tenho uma triangulação aí, onde é uma manifestação aí desse racismo também. Eu tenho muitas questões, sabe, assim, eu acho que a gente não consegue ainda hoje ter, nesse tempo, de fato, uma definição, um conceito, uma orientação melhor para a gente dizer qual é o papel dessas redes sociais, né, mas eu acho que a gente tem essas pistas, que as redes sociais, elas são bem potentes, mas elas têm um poder ali de ir matando algumas pessoas. E aí, quando eu digo ir matando, não significa que aquelas pessoas, elas morreram quando ela se enforcou, elas morreram quando elas levaram um tiro, levaram uma facada. Não, elas foram morrendo, né? E aí essa produção também é causada por nós, sociedade. Me incluo também nela. Estou no campo dessa sociedade, num campo de luta, né? Mas também nós reproduzimos também muitos padrões, muitos conceitos racistas. Precisamos cada vez mais, com as nossas próprias redes sociais, né, tentar aí ter outros caminhos também de disseminação, de comunicação que não seja uma comunicação violenta, que ela seja uma comunicação com muito mais cores, com muito mais aberta, com um espaço muito maior, para que cada vez mais cheguem pessoas e consigam utilizar esse espaço de uma forma que seja menos danosa, né?
Acho que a rede social ela também causa muito dano aí. E aí o dano psicológico, ele é um dano muito crescente, né? Acho que é um pouco disso, a gente pode ir dialogando. A última pergunta, que eu acho que é a mais aguardada da noite, dialoga muito com essa questão das redes sociais, né? Porque é onde ocorre muitas vezes o cancelamento. Então, assim, para vocês, o cancelamento é uma nova forma de militância? Pode começar de novo, Elis. Gente, eu estava muito ansiosa por essa pergunta, inclusive. Porque, assim, eu não sei quem, dentro de um espaço de militância, inclusive dentro do meu movimento social, essa nunca foi uma possibilidade. Acreditam? Nunca foi uma possibilidade, assim, tipo, a gente nem cunha esse termo de cancelamento. Mas eu queria, quando eu estava pensando sobre isso, porque assim, né, a gente recebeu o convite, sei lá, eu acho que foi mês passado, então eu passei muito tempo pensando nas perguntas, não vou mentir. Eu estava fazendo comida e lembrava de uma pergunta e pensava, nossa, é isso. Eu estava lembrando um pouco dessa trajetória do cancelamento, né? Eu não sei se tem algumas pessoas LGBTs aqui, mas isso envolveu muito a comunidade LGBT, então talvez alguém possa lembrar, né? Não sei se vocês lembram, eu não lembro o ano agora, se foi em 2018, mas o Nego do Borel, ele fez uma música que teve um videoclipe, né? E esse vídeo, nesse videoclipe, ele estava lá como uma pessoa, uma travesti, eu não lembro, enfim. E aí esse vídeo, ele gerou muita polêmica pela questão de isso era necessário para o vídeo? Por que, que ele usou essa parte do vídeo? Será que foi para lucrar? E aí, antes do termo cancelamento, tinha a questão do termo pink money, né? Que as pessoas falavam sobre a comunidade LGBT ela ser muito lucrativa e que ela tinha que começar a aprender a direcionar esse lucro que ela produzia para as grandes empresas, para empresas e para pessoas, artistas e afins que não tivessem nada de problemático, né? Problemático. E aí foi onde, pelo menos na minha pesquisa e na minha memória, né, que é falha, como é de todo mundo, ou quase todo mundo, eu lembro que essa foi uma das primeiras causas, assim, né, já dessa grande questão do cancelamento, de fazer com que a pessoa revesse sua postura e tudo mais. E aí a ideia começou com isso. A gente vai cancelar a pessoa porque essa é a única forma de fazer com que essa pessoa seja atingida. Se a gente não fizer nada, se a gente continuar dando visibilidade e tudo mais, essa pessoa ela vai continuar errando. E a gente tem que ter a gente tem que reagir de alguma forma. E aí, isso me lembra algumas coisas, né? Nós vivemos em uma sociedade completamente punitivista. A gente vive numa sociedade que tem um senso de justiça que é baseado na punição. Só que até o nosso próprio sistema de justiça, ele é racista, né? Ele é homofóbico, ele é transfóbico, e como eu já tinha dito antes, nem sempre ele faz aquilo que a gente acredita que é o melhor. E nesse método de ser punitivista, o cancelamento ele aparece com a opção. Mas aí, o cancelamento aparece como uma opção dos movimentos sociais? Com base na minha experiência dentro de movimento social, eu digo que não. Por que eu digo que não? Porque, inclusive, uma das coisas que eu acho muito engraçada, que não é nem um pouco engraçada, mas é uma associação interessante de se pensar, é que o cancelamento ele é muito parecido com uma das características do fascismo. Porque o fascismo, ele não é sobre a gente resolver o problema. O fascismo, dentre as suas características, ela pretende encontrar um culpado. E aí a gente vai focar em eliminar o culpado. E quando a gente pensa em eliminar o culpado, a gente não resolve o problema. Só que dá uma falsa ideia de resolver o problema eliminando os culpados. Entendeu? Então, o cancelamento é isso.
a gente vive numa sociedade machista, aliás, que tem uma estrutura que é machista, que é racista, que é homofóbica, que se baseia na desigualdade social e tudo mais. Então, essas problemáticas, elas nos atravessam. E até nós, que nos colocamos enquanto militantes, a gente está sujeito, né? Está sujeito a ter isso na gente também. Só que aí, a tática do cancelamento, ela não pensa, ela não reflete sobre isso. Porque ela quer apenas encontrar um culpado, fazer com que esse culpado ele seja temporariamente, porque o mais interessante disso tudo é que a gente pode analisar aí esse tribunal do cancelamento, esse tribunal de justiça, que ele vai solucionar o problema e tudo mais, que a pessoa vai rever, mas assim como os tribunais da justiça legal, o cancelamento ele também tem um viés racista, por exemplo. Porque quando a gente vai analisar quem é cancelado e quem não é, quem é mais afetado com isso e quem não é, quem tem a oportunidade de se redimir, a gente começa a olhar em os corpos. Inclusive, fazendo um paralelo com as redes sociais, quando a gente vai ver quem é a pessoa que consegue um alto engajamento nas redes sociais com pautas de militância, quem é considerada a militante, quem é considerada a puxa-saco, a chata, a problematizadora, são sempre certos corpos específicos, né? Então, no meu ponto de vista e na minha experiência, o cancelamento ele nunca foi uma possibilidade e uma alternativa dos movimentos sociais. Até partindo da perspectiva que os movimentos sociais nem gostam muito das redes sociais, né? Mas aí, principalmente as pessoas mais conservadoras nesse quesito. Mas aí uma coisa que eu também acho interessante da gente pensar é que quando uma pessoa ela comete um erro lá dentro das plataformas, do YouTube, do Instagram, do Facebook e tudo mais, sabe que, inclusive, se a gente for trazer para a questão do BBB, quem lucra, principalmente com todas as problemáticas que ocorrem, são também essas plataformas, é também a emissora, é também tudo isso. Só que a gente não cancela as plataformas, a gente não cancela a emissora, a gente continua encontrando um culpado e tentando fazer com que o problema seja resolvido através da eliminação daquela pessoa de visibilidade, o que não resolve o problema, sabe? Inclusive, eu fico pensando muito na ideia de poder, sabe? Muitas pessoas, e aí falando um pouco do termo empoderamento, né? Eu tenho um pouco de birra com o termo empoderamento, e aí eu vou chegar num porquê. E isso dialoga muito com o que a Helena Vieira fala. Eu tenho uma birra com essa palavra empoderamento. Porque empoderamento se chama, traduzindo, né, empowerment, um negócio assim, enfim. Vamos supor que eu esteja bêbada nesse papo de boteco aqui e não consiga mais pronunciar, minha pronúncia em inglês já esteja péssima. Mas, enfim, tomar o poder para si. Empoderamento é isso. Só que quando a gente está falando de tomar esse poder, qual é o poder que a gente tem hoje no Brasil? Né? Principalmente quando a gente fala de política. É um poder dominado por homens, é um poder que não aceita corpos negros, é um poder que não quer LGBTs ocupando e tudo mais. Então, como é que a gente quer ocupar o mesmo poder que outrora também nos mata? Sabe? A gente não tem pensado outras alternativas de ocupar os espaços. Então, quando eu penso no cancelamento, eu penso principalmente em quem a gente cancela e o que a gente está querendo dessas plataformas, dessas redes sociais, das emissoras, né? Porque elas também lucram com isso. Inclusive, elas financiam isso. E a partir do momento que a gente cancela uma pessoa, sabe o que a plataforma faz? Ela encontra outra pessoa para isso. Então, é quase uma prática mercadológica. Como assim? Hoje, vou usar o exemplo da Carol Conká, que foi uma das pessoas mais afetadas atualmente com essa questão do cancelamento. A gente tem a Carol Conká, e a Carol Conká cometeu um erro, e aí foi cancelada, temporariamente também, porque ela já voltou, né, assim,
graças a uma nova perspectiva, né, do que é justiça, do que é essa questão de se redimir e tudo mais, que cresceu bastante também. E aí a gente cancela a Carol Conká, e aí a Globo pega e nos dá uma nova pessoa para admirar. Então também é uma questão mercadológica. E aí a gente está lá numa plataforma de livros, que vende livros, e aí a gente fala que o livro é super problemático, e aí a pessoa que vendeu esse livro, que lucrou com esse livro, vai lá, cancela o livro, e vai vender outro livro, que às vezes também tem a mesma perspectiva. Então, também é uma questão mercadológica, sabe? A que ponto a gente consegue transformar a sociedade com o dito cancelamento? E a que ponto a gente consegue transformar a realidade, né? Quando a gente continua esperando desse mesmo poder, desses mesmos espaços que outrora agem contra a gente, e a gente espera que eles não vão financiar essas coisas, que eles não estão, inclusive, de acordo com essas pessoas que cometeram problemáticas dentro de seus espaços. Porque, vamos supor, gente, o Twitter está começando agora a ter uma fiscalização maior com o que é compartilhado lá. O Facebook também, o Instagram também, e todas essas plataformas, mas elas lucram não tanto quanto a pessoa que está cometendo lá as suas problemáticas, em que se a gente tem que começar a dar nomes, né? Essas problemáticas são o racismo, a homofobia e tudo mais. Então, assim, eu acho que o cancelamento não resolve, não é uma nova forma de militância. Eu entendo, inclusive, como um pouco parte desse processo, né? Eu estava aí nessa época de quando teve a questão com a problemática do Nego do Borel, e aí muita gente chegou como uma forma de dizer que era para que ele pudesse redimir, porque se a gente não cobrasse, ele não ia se redimir, ele ia achar que estava tudo normal e tudo mais, que estava tudo ok, agir daquela forma. Mas eu acho que tomou outras proporções que não resolvem o problema. Que voltou, que continua a ser a dita justiça punitivista e não a justiça restaurativa, que pensa, inclusive, sobre quem é afetado e quem cometeu, né? Quem afetou de forma negativa outra pessoa. Muito pelo contrário, só serve para um grupo seleto de pessoas que muitas das vezes não estão nem aí para a pauta principal, mas usam do cancelamento para serem cada vez mais preconceituosos com determinadas pessoas. Então, a que ponto o cancelamento ele é uma ferramenta para a gente transformar a sociedade, sabe? E eu queria muito que as pessoas que estão nos assistindo, né, elas não necessariamente vão ter espaço aqui para falar, mas que elas colocassem aí nos comentários, no chat, se elas veem o cancelamento como uma potência e, assim, como uma forma de melhorar e transformar a sociedade. Podem colocar aí, porque às vezes a gente está tão presa na nossa bolha que a gente acha que está 100% certa, sabe? Mas eu prefiro muito mais ver outras opiniões e fazer uma síntese do que ficar aqui sempre na minha tese, né? Na minha tese, que só faz eu estar certa, e aí não tem antítese, então a minha tese está super correta. Mas para não me alongar mais ainda, eu passo a palavra para a Savânia, que eu acho que ela pode falar muito bem sobre isso, principalmente sobre justiça punitivista, se ela quiser abordar, porque eu acho que o cancelamento é um pouco dessa justiça punitivista, já que a internet se transformou num tribunal, além de polis, um tribunal. Então, esse tribunal, quais são as formas que esse tribunal encontrou para fazer justiça? É uma justiça punitivista. E quem esse tribunal costuma culpar? Quem são os culpados, né? Então eu passo aqui a fala para ela. A justiça punitivista sempre teve, né? Acho que desde 1500 para a gente sempre foi a base da punição, né? É só olhar para dentro dos presídios daqui do Brasil, né? Ali é uma forma ali também de sempre ter a gente ali como diz, né, no cabrecho, né? Eu estou ali monitorando, eu sei, né? Falar também dessa questão do cancelamento, né? Essa nova forma de militância, eu queria, antes da gente, né? E concordo ou não concordo, né? Eu me recordo muito de uma pesquisadora, militante,
ela é autora de livros, ela atua no serviço social, né, ela atua como assistente social, que é a Carla Cotirene. A Cotirene, ela vai falar para a gente sobre uma política de cancelamento, mas essa política de cancelamento, ela tem um alvo, né? O Emicida que diz, né? Tem a pele, né? Tem a pele alvo, né? Tem a pele alvo. A política de cancelamento, ela tem a pele alvo, tá bom? São as populações negras. É isso que ela vai dizer, né? E aí ela traz também, em alguns seus escritos, né? Ela escreve aí para revistas também e tal. Ela vai trazer aí que é em especial essa política de cancelamento às mulheres negras, né? Então, assim, ela nos diz que o feminicídio, ele é uma forma de cancelamento super efetivo em relação às mulheres, né? Então, tal que o Brasil ocupa aí no ranking. Nós somos o 5º país no mundo, né? Aí nesse ranking do feminicídio. É uma política de cancelamento também. Está dentro da política de cancelamento também, né? Ela também vai falar um pouco sobre o apagamento da nossa história, que também, volto a dizer, o apagamento da nossa história é uma tática colonial. Lembro muito de um amigo que é pai de santo, estava num momento com alguns estudantes de uma faculdade particular, e aí, no momento das perguntas, uma estudante levantou a mão, perguntou como é que ele comprova que a Umbanda, que é de onde ele ela de fato existiu, existe, se ela não tem escrito. Né? Assim, se a gente for olhar, né, como né? E aí eu lembro bem que ele traz, o retorno que ele traz é isso, né? O direito à escrita, que é uma forma de matar, o direito a aprender a ler, que é uma forma de matar, sempre nos foi negado. Então a gente tem a forma oral. Eu acho também que essa questão, penso também que a questão do cancelamento tem uma ponte, né, em relação a isso. Eu fiquei muito pensativa, né, depois que eu ouvi desse pai de santo, amigo também falando, né, sobre isso. Então tem essas táticas aí, né? A Cotirene, ela vai trazer numa revista que eu li, para além desse apagamento, né, para além do feminicídio, esse apagamento da nossa história, quando ela vai falar sobre isso, ela vai trazer o caso Miguel, lá de Pernambuco, né? Onde ela diz que, apesar das dores, né, que ainda hoje, com certeza ainda tem, né? A gente não sabe o que é uma mãe preta de favela perder um filho. É devastador, né? É o que elas nos relatam. Para além de tudo isso, ainda tiveram hackers que apagaram as fotos da criança. É também uma tática, né? Então, assim, como é que a gente compreende que dentro dessa política de cancelamento existem alguns meios, algumas ações que elas são direcionadas para a população preta, tá certo? Um outro ponto que a Cotirene também traz, que eu me recordo bem, e é muito legal, é quando ela vai falar que as mulheres negras, elas são vítimas de chacota, elas são vítimas de ameaças. A gente tem agora vereadores do PSOL, todos lá fora do Brasil, porque estão sofrendo ameaças. A gente também tem não sei se foi vereadora, deputada agora recentemente também, ela teve que sair, né, daqui do Brasil por conta disso, né? Ou seja, eu preciso me afastar desse meu serviço aqui, seja lá qual for ele for, tá bom? O que seja, não estou falando apenas do serviço ali dentro partidário, né, dentro do partido político. Então, são formas de atacar, né, esse público, essas pessoas. E também tem as fake news, né, gente? A gente viu aí nas últimas eleições presidenciais a Manu, uma grande pessoa, né, que perdeu, que sofreu aí muitas fake news, ainda hoje sofre, né? Então, quando a Cotirene ela traz isso, ela vai falar sobre um apagamento sistemático. Essa política de cancelamento, a gente tem que se indagar. Ela foi escrita por quem? Quem é que propõe as ações dela? Quem é que está ali no punho? Quem é que está com a caneta? Porque eles não usam lápis, né? Eles usam ali algo que marca. Se eu vou marcar na pele negra, na escravidão, mesma coisa que eu faço no boi, eu vou fazer nesse meu escravo também. São formas, né? Então, assim, por quais mãos estão sendo escritas estas linhas dessa política de cancelamento? Né? Eu fico me perguntando muito mais por isso, porque se o cancelamento ele for uma nova forma de militância, a gente vai ter que discutir aí esses conceitos e práticas da militância,
Porque a militância, os movimentos sociais, eles têm uma base, que é o diálogo. Ou eu vou dialogar com aquilo, né? Ou eu vou sofrer consequências, porque eu não estou me culpando. Dentro do movimento social, e pelo menos dos que eu já tive acesso, não se trabalha com culpa. A gente pega a culpa e deixa para a igreja, tá bom? A igreja vai cuidar da culpa, tá certo? A gente fala sobre responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade na minha ação. Eu vou ter consequências bacanas, consequências mais ou menos, e consequências não tão legais. Então, como é que eu falo, dentro de um movimento social, falar de militância e falar de cancelamento? É tipo assim, não dá match, entendeu? Não existe isso, né? A política de cancelamento, ela tem mãos, ela tem pensamentos, ela tem ideais específicos de um grupo de pessoas. Se vai ser o cancelamento da Pugliese, se vai ser o cancelamento da Carol Conká, se vai ser o cancelamento lá do Nego do Borel, se vai, enfim, independente de qual for, da Lumena, né? Independente de qual for, eu tenho que entender quem é que está escrevendo quem é que está redigindo esse texto. Porque quem redige o texto dessa justiça penal, dessa justiça aí coercitiva, dessa justiça punitiva, não somos nós, não. Essas linhas foram escritas e ainda estão sendo escritas por pessoas que não vivem o que a comadre e a nega, que são duas grandes amigas de periferias daqui de Sobral, elas vivem. Não sabe o que é a dor de um filho estar com uma tornozeleira e todas as vezes que a polícia passa, ele é freio dessa polícia, né? Para quem não sabe, existem pessoas dentro das periferias que hoje são chamadas de uma expressão freio de blazer. Blazer é o carro da polícia. Todas as vezes que a polícia passa por aquelas pessoas, ela para. Se ele tiver tornozeleira, se ele tiver sem tornozeleira aqui no pé, se ele tiver armado, se ele não tiver armado, independe. Existe um modelo. E para essa morte policial, existe também um local. E aí eu vou falar sobre isso um pouco, não me adentrando. Quando a gente vai falar também dessa política de cancelamento, eu estou falando de uma política que ela traz essa morte, que ela traz esse apagamento, que ela traz isso. Quando a gente vai pensar quem são essas pessoas que vêm morrendo, e aí eu vou trazer, né? Estou trazendo aqui muito nessa linha da pesquisa que eu estou desenvolvendo, que é muito direcionada para homicídios, né? Quem são essas pessoas? A gente já sabe quem são elas. A gente já sabe que qual a cor dela, que é preta, a gente já sabe que ela é jovem. Ela é jovem, eu preciso matar essa juventude que tem essa força, né? Preciso matar, né? Aquilo ali. Ela também tem um gênero, né? São homens. E ela também tem um endereço, mas para a polícia, ela tem um ponto de referência quando eu for matar, que é a cabeça. A polícia, ela mata na cabeça. O alvo é aquele ali. As políticas de cancelamento das mídias sociais, ela também tem um endereço certo. O psicológico das pessoas que sofrem com esses ataques, com cancelamentos, e aí eu não estou fazendo justiça, se é certo, se é errado, se ela precisava vir hoje falando sobre dilúvio, se ela precisa ter um cabelo mais longo, porque ninguém falou dessa estética das mulheres brancas que mataram seus familiares e que hoje estão aí em prisão domiciliar. Ninguém falou dessas mulheres quando foram para o Fantástico dar suas entrevistas e elas estavam com uma camisa branca, com o cabelo longo, com um aspecto angelical. Entende? Que eu acho que é um pouco de quando a Elis também traz de que essas plataformas, essas mídias, essas grandes redes, né, de mídias, elas lucram com isso. É inegável isso, né? É só a gente olhar aqui, botar no Google e olhar quem mais lucrou no momento de pandemia no mundo. As mesmas famílias, algumas famílias adentraram, tá bom? São as famílias aí que dominam aí essa rede farmacológica, né? Então, assim, as mesmas famílias, sobrenomes, mesmas pessoas que estavam ali, que chegaram aqui em 1500 e estão ainda hoje perdurando, e não se enganem, perduram e perduram mesmo, porque a gente está num governo fascista, num governo que compactua com essa política, tá certo? Então a gente precisa entender
quem é que está, que aí eu vou finalizando e retornando ao questionamento, quem é que está aí por trás desses bastidores que estão aí mexendo as câmeras desse grande Big Brother e dizendo quem é que pode ser cancelado, a forma que vai ser cancelado, quem é que vai ser cancelado próxima semana. Porque assim como a gente tem uma programação e a gente tem um cronograma para a nossa vida, seja de trabalho, seja de estudo, seja de crachá, essas mídias sociais também têm, né, os seus cronogramas. Então, eu sei qual é a semana, eu sei quando é que eu vou incidir mais, eu sei qual é a nova versão que eu vou dar para essa pessoa, entende? Então, acho que a gente precisa aí se debruçar um pouco mais sobre essas indagações, né? Quem são essas pessoas que estão desenhando aí essa política de cancelamento? Quais são esses papéis, quais são esses lápis, essas canetas, esses marca-textos que essas pessoas utilizam e onde é que nós estamos sendo colocados, né? E quando eu falo estamos, nós mulheres negras. Eu acho que é um pouco disso. E para aumentar mais uma pergunta, porque né, a gente está no período de perguntas, gente. Tudo está em disputa, né? Principalmente com esse termo cancelamento. Quem é que lucra com o cancelamento de outra pessoa, né? Quem é que sai na frente? Porque, inclusive, nesse período do BBB, para falar um pouco assim sobre o BBB, né? Logo após o que aconteceu com a Carol Conká, quem foram as pessoas que se planejavam, né, cancelar para que, em detrimento de outra, ganhar o BBB? Teve uma grande disputa aí para cancelar algumas pessoas. Inclusive, eu lembro que entre as 4 pessoas finalistas, né, algumas pessoas queriam muito que uma ganhasse, que foi a que ganhou, e aí tinham outras pessoas que as pessoas precisavam encontrar erros nela para que ela não vencesse o BBB. Então, para adicionar mais uma pergunta aí, em todos esses questionamentos, tem essa: quem se beneficia com o cancelamento da outra pessoa? É isso. Excelentes colocações, né? Eu acho que os pontos que vocês trouxeram foram bem cirúrgicos para esclarecer as dúvidas e posicionamentos que eram bastante ditos atualmente. Então, queria agradecer mais uma vez a vocês pelas colocações, opiniões ditas aqui, porque eu acho que foi muito engrandecedor e enriquecedor para quem participou. E a gente está no final, né, do nosso encontro. Me sinto lisonjeada por ter ficado na presença de vocês. Acho que foi maravilhoso. Queria perguntar se vocês têm alguma colocação final, quer dizer mais alguma coisa, o espaço é de vocês. Pode falar isso. Elis, se quiser falar. Eu quero, né? Porque a gente aproveita todo espaço, já que eles nunca nos dão esse espaço, outro, né? E a gente não quer também, porque eles não nos beneficiam, já que esse daqui foi construído por gente legal, pois vamos aproveitar. Eu queria encerrar, entre outras coisas, com 2 falas, né? Uma é que a melhor forma da gente fugir dos estereótipos é a gente se colocando para experienciar, né? Para a gente conhecer na prática como que o movimento social e o que de fato é ser um militante, essa coisa tão maçante que as pessoas pintam que né? Que é um ser ali que é o super certo, que é o super correto, e, enfim, que tem um grande peso para si e que não é nada disso. Justamente porque a gente pensa na coletividade. Então, eu convido a todo mundo aqui que não é organizado, que procure um movimento social. Nem vou fazer propaganda para o que eu participo, porque, né, mas eu acho que todo mundo tem que se encontrar em algum lugar, principalmente nesses tempos em que, se a gente não se organizar, as coisas não mudam, né? Ainda mais que a gente está no período de pandemia, a gente nem pode fazer tantas movimentações na rua. Então, lembrem-se sempre dessa pergunta. O que a gente faz quando a gente sabe que nem sempre o judiciário vai estar a nosso favor, que o legislativo vai estar a nosso favor, que o Estado não vai estar a nosso favor? O que a gente faz quando isso acontece? Né? Porque aí nos dá uma perspectiva para a gente começar a se organizar. E a última coisa que eu queria fazer eu sou escritora,
tá, gente? Eu sou escritora e participo de uma coletânea, inclusive, que eu ajudei a organizar junto de Andressa Mendonça, que é Riacho das Letras, da Leitura com Pipoca. E um dos meus poemas nesse texto, né, ou nesse livro, nessa coletânea, é uma carta manifesto. E eu sempre gosto de encerrar momentos que falam sobre militância com isso, porque a gente vive num período bastante adoecedor, né? E a gente tem que cada vez pensar no autocuidado, pensar na arte como algo que também funciona como um remédio, também para a gente não ficar viciado nessa farmácia, né? De ficar sempre se medicando e medicando, porque isso também é um problema. Então eu vou encontrar aqui esse poema, que é uma carta manifesto, que diz assim: se não vão abrir espaços ou permitir nossa presença, vamos nós transformar esse não lugar que nos reservam em potências contra-hegemônicas. Se não vão aceitar outros sentidos, nem repensar os seus sofismos, vamos nós pontuar outras perguntas, construir outros significados e disputar imaginários. Se irão desrespeitar a nossa produção de saber e rejeitar nossa linguagem, vamos nós desconstruir o falo até que sejamos incomunicáveis com eles. Se só irão lamentar nos meios de comunicação, mas sequer vão levantar a mão para evitar a nossa morte prematura, vamos nós fazer rachaduras até que quebrem nas suas estruturas de preconceitos e desigualdades que outrora também os matam. Se eles querem ser sozinhos os escritores da história para fortalecer uma memória que não nos cabe, vamos nós organizar caravelas para resgatar as nossas e vamos construir uma história que caibam a todos. Nem que entortemos ainda mais as linhas que Deus escreveu para nos fazer caber. E quando pensarem que estamos no maior cansaço, que não nos esqueçamos de também amar, de fazer sexo sem sexismo, para então poder gozar despudoradamente. Dar afeto e deixar-se afetar. Que não nos esqueçamos do cuidado, da proteção contra a negligência do Estado, das violências urbanas, dos vírus invisíveis e dos visíveis que ocupam cargos políticos. Que não nos esqueçamos da alegria de andar na contramão e ter com quem atravessar e atrasar a avenida. E quando, por fim, este mundo se acabar, que a gente se acabe também de tanto dançar. É isso. É assim que eu encerro. Se a gente tivesse todo mundo juntinho, eu ia gritar, uou, é 10, é 10. Nos slams, acho que tu tem, né? Vai nos slams. Massa. Muito bom te ouvir. Também, para finalizar, fico pensando, a gente precisa avançar no debate, né, assim, sobre o cancelamento, precisa avançar no debate, a gente precisa avançar no debate sobre conceitos de militância, sobre conceitos de movimentos sociais. Aí, quando eu falo de avançar, é a gente mesmo mover essas estruturas, né, gente, porque não adianta eu cancelar a pessoa que está aqui do meu lado e aí continuar na mesma, né? Que mudança foi essa que eu fiz, né? Entender que existe um sistema que ele é estrutural, ele é bem desenhado, ele tem muitas ferramentas de silenciamento, muitas ferramentas que não dialogam com as pessoas pobres, negras, moradores do campo, moradores da periferia, mães de favelados, avós que estão perdendo aí seus filhos, principalmente agora em relação à Covid também. Então, existe uma, inclusive, né, para esse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, né? Então, como é que a gente precisa, como é que a gente pode pensar em avanços em relação a esses temas, a essas questões, né? Isso é um ponto. Uma outra coisa que eu queria também, para finalizar, é dizer que cada vez mais que a gente se organiza, e aí quando eu falo aqui, eu falo se organiza em um movimento social, em um partido político, mas eu estou falando também se organizar em outros tipos de grupos, né? Quando eu trago o Islã, que é um movimento de poesia falada, quando eu trago
as batalhas de MCs, né? As batalhas de rap também são movimentos que você consegue se organizar. Quando você vai para o grupo de dança lá do seu bairro, também são modos de resistência. Quando eu vou para o grupo de quadrilha, que a gente não tem mais, né? Quadrilha junina, né? São formas também de estar ali resistindo com grupos de pessoas, né? Saudades, foi da quadrilha ou foi foi da quadrilha, deve ser, né? Porque, enfim, também tenho muitas saudades, certeza. Isso, também Saudade tenho de muitas tudo saudades. que ela falou aí. É isso, né? As aglomerações, né? E aí eu também queria, nesse sentido, dizer que cada vez mais a gente pode estar se organizando em outros locais, mas nunca perdendo de vista o objetivo. E aí o objetivo não é o não diálogo. O objetivo é discutir, é conversar, é dialogar, é a gente compreender e fazer o que a gente fez nas eleições presidenciais do momento passado, onde a gente fez a questão de virar esse voto. E quando eu falo de virar o voto, não é virar o voto para um político, sabe, gente? Não é isso, entendeu? É virar o voto mesmo, são perspectivas. Eu estou tendo uma perspectiva fascista e uma perspectiva que tem um outro modelo, não fascista, entende? O que eu vou ter dentro dessa perspectiva não fascista, eu vou precisar dialogar. Agora, a gente também tem que entender que existem aí alguns diferenciamentos, né? Então, é assim, muito bom estar conversando com vocês, queria que a gente pudesse estar, de fato mesmo, tomando uma cerveja, conversando. Eu acho que quando a gente toma cerveja, Lisa, eu acho que o teu inglês iria melhorar, entendeu? Se a gente estivesse tomando a cerveja, que a gente fala inglês, francês, canta até música, né? E, em chinês, né? Isso, né? Mas, enfim, assim, brincadeiras à parte, assim, finalizando mesmo, vacina já, vacina para todos, fora Bolsonaro, esse governo não nos representa, esse governo do Bolsonaro, ele é um governo que ele está fortalecendo esse suicídio, esse apagamento, esse cancelamento do nosso povo, da nossa história, dos nossos costumes, enfim, é um pouco disso. Boa noite, gente, que a gente tenha aí um resto de noite bem legal e a semana aí bem produtiva para nós, tá bom? Também se não produzir não tem problema não, viu? Cuidar da saúde mental é importante também. É isso. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigada a presença de todos. Foi maravilhoso. Tchau. Tchau, gente. É isso. Fora Tchau, Bolsonaro. tchau. Ah, eu queria que alguém tivesse tirado o print. Eu espero que vocês tenham tirado o print, viu? Obrigada, Shel. Obrigada, Elis. Valeu, galera.